cadeira para me. Não, altura de voz. Você tem um tórax muito grande, você pode falar bem. Você que tem uma voz boa, viu? Não, eu não não. ia falar comigo assim. Ah, tá bom. O quê? A luzinha? Você quer a luzinha? Pronto. Para todos nós. Muito boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Núcleo Espírita Plano Maior, nesse dia cheio de chuva, cheio de tormentas, né? Mas conseguimos chegar, graças a Deus. Nem todos vieram, nem todos estão presentes, mas conseguimos chegar e que estejamos todos aqui com amor no coração, com vontade de estar, preparados para o nosso tratamento, né? E para a nossa palestra, né? Porque hoje quem vai falar é o Luiz Armando, e vem dar a aula de sempre, né? Então a gente tem que estar preparado para ouvi-lo e aprender com ele. Então tá ótimo. Vamos mentalizar o nosso querido Mestre Jesus. Pedir a Ele que nos envolva com as suas luzes azuis da cabeça até os nossos pés. Que possamos nesta noite, Mestre Jesus, estarmos prontos para receber as suas bênçãos e as bênçãos das correntes médicas do plano maior da espiritualidade, corrente Dr. Bezerra, Dr. Alberto Seabra, corrente azul. Que possam todos eles, que já prepararam a casa desde as primeiras horas da manhã, trazerem os bálsamos da cura para cada um de nós, seja essa cura física, emocional, espiritual, para que cada um de nós possa receber aquilo que veio buscar. E nós, no nosso interior, mentalizaremos as nossas necessidades, desligando os celulares, deixando as nossas preocupações do lado de fora da casa, e aqui nós vamos nos ligar aquilo que nós precisamos, aquilo que nós viemos buscar, aquilo que nós viemos receber. Porque o tratamento já começa aqui nesta sala, se estende na sala de cromoterapia. Então, quanto mais com o pensamento elevado, ligado a Jesus nós estivermos, mais receberemos. É por isso que nós te imploramos, Mestre Jesus, permita aos seus mensageiros celestiais estarem aqui conosco, dando a cobertura espiritual que nós tanto precisamos nesta casa, para os nossos trabalhos, para as nossas necessidades. Abençoa-nos demais, protege-nos, permita que os médiuns possam transmitir todas as energias que esses irmãos aqui vieram buscar, juntamente com as energias dos amigos do plano maior da espiritualidade. E que Deus Pai possa nos abençoar e que Deus Pai possa nos iluminar agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, Senhor. Então aqui estamos, vou tentar falar bem alto. Isso. Né, para ver se todo mundo escuta. Sim, por favor, o mais alto possível. Então o tema proposto pelo meu querido Clóvis hoje desprende-se mais uma vez de Palavras de Vida Eterna, aquela obra que o Emmanuel compõe, dando sequência ao Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, não é? Que são obras assim onde ele busca desenvolver raciocínios em torno dos versículos do Novo Testamento. O Novo Testamento, para aqueles que não estão familiarizados, representa a segunda parte da Bíblia, né? A primeira é, na realidade, um conjunto de textos selecionados por rabinos, a pedido de um convertido chamado Jerônimo, que por sua vez estava fazendo o que foi lhe pedido pelo bispo Damaso. O bispo Damaso foi o primeiro papa da Igreja Católica, né? Era um cara bom, né? Bonzinho, que disputava o cargo com outros bispos, né? Porque a igreja estava em organização na época. Ele era tão bom, ele promoveu uma grande reunião com os outros bispos, convidou todo mundo para ir num ambiente fechado. Quando todos estavam ali, ele mandou cercar e tacar fogo, matar todo mundo. Ele virou o primeiro papa. Não era um cara bom? Era sim, eu acho que realmente é demonstração de como o homem da Terra continua do mesmo jeito, né? Porque se a gente tiver chance hoje, tem muita gente que faz isso, né? Então, na realidade, o Novo Testamento compreende os evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João. Dois desses caras
ao que tudo indica, conheceu Jesus, que é o Mateus e o João. O Marcos era sobrinho do Pedro e o Lucas, amigão do Paulo. E o Lucas baseou-se em informações do Paulo, né, para compor o seu evangelho. Todos os livros começaram a surgir 10 anos depois que Jesus já tinha sido executado, né? Que ele foi executado. Na realidade, é muito tempo, né? Se vocês considerarem um homem de 2000 anos atrás, talvez o mais intelectualizado ali era o Mateus. Dizem que era o cobrador de impostos, pelo menos conta, eu acho que ele sabia. Ele sofria bullying, pelo que a história diz, né? Era perseguido porque trabalhava para os romanos, e os romanos eram odiados pelos judeus. E o outro cara que sabia um pouco mais era o João. O João, que era teoricamente o apóstolo preferido de Jesus, que, segundo informações, é a reencarnação do Sócrates. E na próxima encadernação ele surgiu como Francisco de Assis. Isso pode ser constatado num livro intitulado Francisco de Assis, de um médium chamado João Nunes Maia, um mineiro, morreu aqui em São Paulo, mas tem mais de 100 livros, poucas pessoas sabem disso. Ele tem o primeiro livro que intitula-se Saúde, não é? Não sei quem já ouviu falar na pomada do Doutor Pedro, que é uma fotinha que dá assim, em alguns centros espíritas. A fórmula daquilo lá foi sugerida pelo Mesmer, Franz Anton Mesmer, um médico austríaco, e na realidade, quando o João Nunes estava terminando a recepção de um livro intitulado acho que é Seara de Amor e Ódio, que é uma história que se passa dentro de um leprosário na cidade de Betim, ali do ladinho de Belo Horizonte. E na realidade, quando estava terminando o livro, né, o João Nunes já visitava o leprosário. Como tem amigos aqui que continuam visitando o Piraptingui, fica aqui do ladinho de Itu, entre Itu e Sorocaba, né? É uma colônia que era de leprosos, como tem lá na região de Mogi das Cruzes, uma outra instituição do gênero, do Estado, né? É praticamente uma cidade. Ali em Piraptingui a gente foi algumas vezes com meu querido irmão Eduardo Carvalho Monteiro, e ali tinha estação de rádio, tinha mercado, tinha hospital dentro do hospital, tinha centro espírita, que era o centro espírita Aurelius Agostinho, porque o Jesus Gonçalves, que foi o fundador, na realidade ele foi contemporâneo do Alarico, né? E na realidade o Jesus Gonçalves, ele na realidade foi contemporâneo também de Aurelius Agostinho, que é o Santo Agostinho. E na realidade é um dos primeiros teólogos católicos, pela no ano 360, né? Foi um menininho meu sapeca, era o preferidinho da mamãe, mas ele era meio da pá virada, né? E ele se envolveu com um grupo chamado Maniqueísmo, que era inventada por um filósofo da época chamado Maniqueu, e que na realidade pregava liberdade irrestrita, né? Ele acaba juntando com uma moça com quem tem um filho chamado Adeodato, que é uma palavra de origem latina, quer dizer o que veio de Deus. Mas a mãe do nosso amigo Aurelius, ela não concordava muito com aquela vida, nem com aquele relacionamento, né? E ela dá um jeito, some com a amiga lá do Aurelius, né, que fica meio deprimido, mas ele vai ficar deprimido mesmo depois que morre a criança, Deodato. Ele adorava aquela criança. E o que acontece é que nessa perturbação que ele mergulha numa espécie de depressão, ele acaba acatando as sugestões da mamãe para estudar a palavra, ou seja, a mensagem de Jesus. E ele vai fazê-lo através das cartas de Paulo. Essas cartas de Paulo, elas são aparentemente a grande causadora do surgimento e manutenção do cristianismo na história, pelo que o Emmanuel diz, né, no livro Paulo e Estevão. Não sei se já leram, mas deviam ler, que é um livrão muito interessante. E na realidade, esse tal de Agostinho, ele vai se tornar um teólogo, vai escrever vários textos, um dos quais Revelações, onde ele conta como é que ele entrou nessa parada. E vai, na verdade, influenciar muito o pensamento dos seguidores da mensagem do Cristo. Mas
nosso amigo Lucas, que é um médico, que chamava-se, na verdade, Lucianos, que ele é grego, ele se converte ao cristianismo e muda o nome para um nome latim, que é Lucas. Vai escrever o seu evangelho já mais de 10 anos depois que Jesus já tinha morrido também. E vai, na sequência, escrever o Atos dos Apóstolos, porque depois que Jesus morre, os apóstolos resolveram assumir a parada, começaram a fazer prodígios, né? Há muitos fenômenos descritos lá no Atos dos Apóstolos, e logo depois dos Evangelhos. Um é o tal do Pentecostes, né? Que é uma celebração que foi incorporada no calendário católico, né? E que na realidade foi um fenômeno assim espantoso, porque havia uma reunião desses apóstolos sobreviventes, porque o tal de Judas já tinha se matado, e eles estavam numa praça, de repente baixou lá uma força neles, e eles começaram a falar em idiomas diferentes, porque a plateia que estava ao redor deles era uma plateia de várias origens, porque a região ali era uma região onde tinha gente de tudo quanto era lugar. E todos eles estavam passando a mesma mensagem em idiomas compreensíveis para aqueles que ali estavam. No final daquilo lá, o nosso amigo Lucas vai colocar uma citação extraída de um profeta chamado Joel, que viveu lá para trás. E o Joel disse assim, que no final dos últimos dias, o Pai, Deus, disse que derramaria sobre toda a carne a sua força, e vossos filhos e filhas profetizarão. E parece que é o momento que nós estamos vivendo, porque o que tem de nego aí fazendo, assim, de uma certa forma, revelações espirituais, se você entrar lá no YouTube, vocês vão ficar assustados de ver quanta coisa bárbara que tem ali, né? De reptiliano, arcturiano, cada coisa assim de arrepiar cabelo para quem tem, né? Mas faz parte, acho que, daquele momento, porque o João vai escrever cartas, assim como Paulo, assim como Pedro, assim como Tito, e algumas foram reunidas pelo nosso amigo Jerônimo. E uma delas, a primeira, no capítulo 17, o João vai falar aquilo que Jesus já tinha dito lá atrás, no capítulo 24 de Mateus, né? Jesus tinha falado assim, olha, ouvireis falar em rumores de guerra, mas não fiquem preocupados, porque isso é só o começo. Depois vai vir peste, fome, não sei mais o que. Mas também não fiquem entusiasmados, porque é só o começo. Então a gente tem a impressão, capítulo 24 está falando desse momento que nós estamos vivendo, né? E é só o começo, imagina o que vem depois, né? E na realidade ele, no meio das coisas que vai falar Jesus, vai dizer assim que haveria falsos cristos e falsos profetas. E o João, lá naquela carta, no capítulo 1, versículo 17, vai dizer assim, seriam capazes de confundir até os mais estudiosos. E realmente, se você vê esses caras falando no YouTube, parece que você está falando, ouvindo assim, os caras que estão representando Deus ali para falar, né? Tanta barbaridade que falam. Né? Mas isso é de menos, né? Porque tem tanta confusão no mundo de hoje que a gente fica até meio sem rumo, né? A mensagem que o nosso Clóvis escolheu intitula-se Solidariedade. Um sentimento que já começa, de uma certa forma, a manifestar-se em nós, né? Nós vimos aí, nas 3 semanas atrás, aquele negócio lá no litoral norte, como todo mundo ficou consternado, né? E algumas pessoas até se mobilizaram para ajudar os coitados lá que foram atingidos. Também um pouco de exagero, né? A cidade cabe 100 mil, tinha 600 mil no fim de semana, né? O que estavam fazendo lá, né? Provavelmente não estavam lá para rezar, mas deve ter rezado, né? Os que sobreviveram devem sair agradecendo a Deus por ter escapado, né? Porque realmente morreu bastante gente, né? Mais de acho que 60, 70 pessoas, né? De uma forma assim meio triste, né? Então, isso aí faz parte do momento que nós estamos vivendo, porque esse tal de Espiritismo, ele fala sobre a transição planetária, uma grande mudança que se opera no planeta. Vocês também não quiserem, veja no YouTube, diariamente 6, 7, 8 notícias nesses clipezinhos que a gente filma no nosso celular e manda para lá. Então você vê que no mundo inteiro, de terremoto, inundação, você vê aquelas inundações assim, passa aquela carreira de carro, parece a Marginal de Pinheiros, né? Mas todos os carros sendo levados pela enxurrada. E depois aparece aquelas montanhas de carro. Né? Tem a impressão que a seguradora deve ter falido tudo, né? Porque
dono do carro nunca mais vai ver o dinheiro daquele carro, né? Porque acho que eles não seguram mais veículos sinistrados dessa forma. Mas faz parte, né? Faz parte. Na realidade, hoje a gente via e falava agora há pouco, né? Lá em Osasco caiu lá o teto na praça de alimentação de um shopping, graças a Deus, acho que o pessoal já tinha comido, né? Porque senão ia ficar com indigestão, né? A cabeça doendo. Ainda bem que não matou ninguém, não machucou ninguém. Mas em todo lugar. Todo lugar. Jundiaí do Minho, interior de São Paulo, muitas cidades, Socorro, Campinas, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, parece que as torneiras lá de cima estão tudo desreguladas, né? É chuva, não sei de onde sai tanta água, né? Porque é volume assim. E cai, às vezes se forma a tempestade, daí 15 minutos cai, em meia hora já fez o estrago. Já eles abrem o sol de novo e volta à normalidade. Sem falar lá para cima, né? Hemisfério Norte, não sei se vocês têm visto aí, Espanha, Estados Unidos, Suécia, a neve, mas é neve mesmo, de fazer pilha assim, Argentina passando por isso. Então tudo isso faz parte de um processo, né? Pega as pessoas desprevenidas, justamente porque carregam em si ainda muitas imperfeições morais, que é o que o Espiritismo fala. A mensagem de solidariedade, o Emmanuel vai pegar o que o Paulo já falou há 20 séculos atrás. A gente até se solidariza com a dor do outro, né? Até tenta ajudar, principalmente quando está perto da gente, né? Quando está longe, a gente não se importa muito. Mas na realidade ele fala assim que a gente não tem solidariedade na alegria dos outros, né? A gente tem inveja, a gente tem despeito. E aí o Emmanuel vai falar que a gente tem que tentar corrigir isso aí, né? E refletindo a respeito, a gente fica pensando, mas de onde sai isso dentro de nós, né? E aí a gente vai com o Espiritismo tendo assim uma visão muito interessante a respeito de tudo, né? Porque o Espiritismo, ele surge no nosso caminho atendendo a promessa de Jesus no capítulo 14, versículo 26 do Evangelho de João. Jesus viu que a viola já estava indo brejo mesmo, né? Faltavam poucas horas para ele ser preso, ele já sabia tudo o que ia acontecer, como já estava anunciado lá no livro de Isaías, 700 anos antes, e no livro de Daniel, 600 anos antes, eles já tinham falado que esse cara ia aparecer. E juntando todos os pedaços, hoje dá para fazer um quebra-cabeça muito legal, de muitas peças, né? E esse quebra-cabeça, na realidade, leva-nos a imaginarmos-nos fora da Terra, como se nós estivéssemos lá longe, olhando para a Terra lá embaixo, né? Tendo uma visão assim daquilo que o Espiritismo nos ajuda hoje a entender. Estava escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3 e 10, que no princípio Jesus estava com Deus. Já é um grande esclarecimento, está dizendo que Jesus não é Deus, primeira parte. No versículo 3 está escrito assim, olha, tudo aquilo que há foi por ele realizado, ele aqui esteve e ninguém o reconheceu. No versículo 10 ele repete a mesma coisa. Pode ser a verdade isso. A figura de Jesus faz parte de uma classe de espíritos, conforme Lacordaire, foi um padre, advogado, escritor, que morreu acho que quando o Espiritismo estava nascendo. E ele aparece nas revistas espíritas e também no Evangelho. Se vocês olharem lá o Evangelho, para a capa, né? Lá dentro tem um monte de mensagem de espírito. E tem várias do Lacordaire. E, na realidade, o que nós vamos perceber é que Lacordaire vai falar que existe os anjos, os arcanjos, os querubins, aquela classificação que a igreja, na realidade, nos apresenta. E no nível mais alto dessa hierarquização existem os Cristos, que é uma categoria lá no alto, que está mais perto de Deus, né? E entre esses existe Jesus, está no meio desse bolo aí. E ele, na verdade, está num patamar superior, né? E ele, segundo diz o Emmanuel, porque depois que o João escreveu há 2000 anos aquilo lá, em 1938, acho que ninguém que estava pensando em reencarnar ainda, o Emmanuel vai escrever um livro intitulado A Caminho da Luz, no segundo semestre, tentando fazer uma retrospectiva da origem do planeta e dos seus habitantes, né? Estávamos com o pé na Segunda Guerra Mundial, né? 1938, a guerra começou ali em 39, né?
Pensava-se que era o fim de tudo, felizmente não foi, porque deram um basta no Hitler, né? Porque ele estava associado e envolveu os americanos que não queriam entrar em guerra. O Hitler já tinha provocado os ingleses, que também não queriam entrar em guerra, e no fim quebrou a cara, né? Porque tinha que quebrar mesmo, porque senão ele ia fazer um estrago maior na terra, né? Então o que acontece é que o Emmanuel vai falar a respeito de Jesus como sendo o que o João já tinha dito no capítulo 1, versículo 3 e 10. Jesus é o chefe, é o CEO, é o grande administrador, né? Então, como pegar o quebra-cabeça e vamos olhar onde começa tudo isso. Isso começa 4,5 bilhão de anos atrás. A Terra não era nada. Ela era uma massa disforme que na realidade foi modelada por uma equipe gigantesca de técnicos e especialistas sob o comando de Jesus. Passou um tempo longo resfriando, né, para que surgisse justamente essa parte mais sólida para a gente poder pisar. E esse resfriamento deu origem a uma placa que na verdade começou a se afastar em algum momento. E hoje, desde 2004, nós descobrimos que em cima, embaixo dessa placa tem as tais placas tectônicas, né? Essas placas aqui, os mares, na realidade perfazem a superfície. Mas embaixo tem as placas tectônicas, segundo a ciência, são 12. Quando elas chocam, quando elas se sobrepõem, quando elas se atritam, elas provocam fenômenos violentos de energia, né? Seja terremotos, seja tsunamis, todas essas tranqueiras que a gente nem sabia que existia, mas nos últimos 20 anos a gente está descobrindo que existe, né? Então, na realidade, para Deus não tem mistério. Na hora que ele quer resolver uma parada, ele já manda ver, né? Foi o caso do tsunami. Em praticamente, acho que 5 minutos, morreu mais de 400 mil pessoas, né? Então não tem problema. Há uma série de previsões no Antigo Testamento, dos profetas de Isaías, que a população da Terra, para entrar na nova fase, ela vai ser reduzida. Não se sabe se é por causa de guerra, se é por causa de doença, se é por causa de fome, mas pode ser também um pouco de tudo, né? Porque eles imaginavam com esse vírus que passou por aí que a gente ia diminuir muito mais gente, mas não deu certo, deu errado. Deu foi lucro para os laboratórios que eles inventaram um negócio aí que a gente usou e nem sabe o que pode acontecer com o nosso coração, que talvez esteja à beira de um colapso, né? Pelo que se fala hoje, mas ninguém sabe ao certo o que é. Então, na realidade, nós estamos vendo lá na Europa, no leste europeu, aqueles doidos lá querendo guerra, né? E o americano atacando fogo, e a China querendo recuperar Taiwan. E de repente nós vamos ver aí um pandemônio, e uma bombinha daquelas lá, bem diferente daquilo que a gente tinha em Hiroshima, em 1945, é capaz de fazer sumir. Pessoas somem sem deixar sangue no chão, né? Porque são bombas assim químicas, bombas de alto poder destrutivo. Então a gente tem que estar preparado espiritualmente, sabe por quê? Com bomba, sem bomba, nós vamos para o espaço, né? Questão de dias, talvez até essa semana eu vá, né? Que eu já estou meio acabadão mesmo, então pode ser que o coração pife aqui, né? Qualquer tosse mais forte, e vou acordar lá no mundo espiritual. E o Espiritismo apareceu na nossa vida para falar que morte não é uma coisa assim trágica. A gente tinha o maior medo, né? Principalmente perder do inferno, porque todo mundo merece, né? Mas a gente não vai para o inferno, isso não existe. O inferno está dentro de nós mesmos, na consciência culpada. E a gente vê pelos depoimentos de milhares de espíritos no mundo, né? Porque a gente tem muita notícia aqui do espiritismo brasileiro, mas lá para a Europa, para outros países, existem espíritos manifestando também. Sempre existiram, muito tempo antes do espiritismo. E na verdade, segundo informações, né, nós vamos ter que prestar contas. Porque nós recebemos um carro novo quando nós chegamos aqui, né? Chamado corpo físico, né? E nós descuidamos bastante, né? A gente costuma usar o exemplo, o seu estômago cabe 1,5 litros, mas quando você está naquele churrasco de picanha com cerveja, você é boca livre, você sai de lá precisando tomar chá de bolo, sal de fruta, plasmil, pedir para o Clóvis dar um passe amarelo, sei lá, alguma coisa para ver se alivia aquele desconforto. Então, quando você desregulou, não tem mais jeito.
E quando você saiu de fábrica, o carburador aqui liberava uma gotinha de ácido clorídrico para dissolver o bolo alimentar que você tem que fazer na boca. Você deveria, segundo os macrobióticos, dar 100 mastigadas com uma colherada. Você dá 100 colheradas com uma mastigada, né? A comida desce tudo grande assim. Uma amiga minha, Márcia, que foi esposa do Maurício Medeiros, ela deu uma aula, ela é nutricionista, muitos anos atrás, ela falou quanto tempo leva com um pedaço de carne sair daqui do seu estômago, né? É dias, porque o seu estômago não está preparado para, sem mastigação, dissolver aquilo lá de uma forma rápida, né? Então isso vai sobrecarregando. Aí, de repente, você começa a ter um mal-estar, vai fazendo exame clínico, está com colesterol alto. Aí você começa a sentir umas certas tonturas, aí você vai ver que está com hipertensão. Aí você começa a ter outras sensações de desconforto, você vai descobrir que você está com diabetes. Olha quanta coisa que você fez por você mesmo. E você às vezes vai chegar antes da hora, porque o André Luiz fala no suicida inconsciente, né? Que somos todos nós, né? A gente não precisa de se destruir, mas nós estamos indiretamente fazendo isso. Então a gente tem que estar preparado. Preparado como? A primeira coisa que a gente tem que fazer é a solidariedade. É aquilo que a mensagem está sugerindo. Principalmente com quem está junto com a gente lá em casa. Porque você vai partir, às vezes você vai pensar que vai deixar saudade, mas o pessoal está dando graças a Deus que você já foi embora, né? Pelo amor de Deus, já se mala ainda, né? Que morreu, né? Principalmente filho, né? Aí tarde, né? Mas na realidade você tem que lembrar que, pelo que os Espíritos mostram em muitas mensagens, você vai passar pela alfândega, que é chamada velório. Lá no velório já começou a prestação de contas, né? Então, olha, você tem na sua mala, né? Geralmente está vazio de coisa boa, né? Você carrega a ilusão que você vai carregar consigo os bens que você acumulou. Mas paletó de madeira não tem bolso nem gaveta, né? Então, na verdade, você vai com as mãos vazias. E o pior é que você não nasceu, sabe para quê? Para reconciliar com os seus adversários do passado. E o Santo Agostinho, aquele que eu falei agora há pouco, lá na mensagem Gratidão dos Filhos e Laços de Família, fez com que você ressurgisse aqui, através de espíritos que se tornarão seus tutores, chamados pais e mães, e também se tornasse tutor você de filhos, né? Você não é pai de ninguém, porque pai é só Deus, né? Nós somos só os cuidadores. Só que a gente fez o que da nossa relação com eles? Muitas vezes uma experiência martirizante, deixando na retaguarda rancor, ressentimento, e não resolveu. Você veio aqui para resolver isso, mas só que você alimentou e sustentou tudo isso. Então, quando ele fala em ser solidário, não é só na hora da dor, porque às vezes nem nessa hora você é solidário com aquela pessoa que mora com você, né? Mas você fica feliz com a felicidade dela, não é invejar, não ter ciúme, que é o que o Emmanuel fala na mensagem. E na verdade não é novidade, porque o Paulo já tinha falado na carta dele lá no passado, que serviu de base para mim fazer o seu comentário. Então a gente tem que pensar, sabe? Porque está passando, o tempo está passando rápido. A gente nem sabe o que vem pela frente, mas na verdade nós temos que estar preparados para sair daqui com a consciência tranquila, que é o que realmente importa, né? Por isso que o Emmanuel vai terminar dando o seguinte recado: serve com Deus, dizendo o seguinte: nos caminhos da vida, não te esqueças de Deus. Se o tempo é tranquilo, serve e agradece a Deus. Ante as crises que surjam, serve e confia em Deus. Quando alguém te abandone, serve apoiando-te em Deus. Ante ofensas e golpes, cala-te e serve, pensando em Deus. Atende ao dever que te cabe e Deus fará o resto. Que Ele nos abençoe. Muito obrigado. Assuma. Vamos lá então, meus amigos, finalizar essa primeira etapa dos nossos trabalhos de hoje. Luiz Armando fez a nossa palestra sobre solidariedade e nós vamos agora aplicar na solidariedade nas nossas vibrações que nós vamos fazer aqui por todos aqueles que necessitam, né? Então nós vamos
para facilitar a captação dos amigos do plano espiritual, nós vamos imaginar que nós temos uma ânfora aqui na frente, na sala, e todo mundo vai depositar nossas vibrações de amor, de paz, de equilíbrio, de fluido vital, de ectoplasma, tudo dentro dessa ânfora aqui. Bom, e nós vamos começando então pelas pessoas que desencarnaram, então, abruptamente no litoral norte de São Paulo, naquelas avalanches, naquela chuva tremenda. Nós vamos vibrar para que as caravanas socorristas possam resgatá-los, encaminhá-los a hospitais, casas de saúde, pronto-socorros no mundo espiritual. Nós vamos vibrar também por todos aqueles que desencarnaram no terremoto da Turquia e da Síria, por todos aqueles que desencarnaram no acidente de trens da Grécia, que as correntes do plano maior da espiritualidade, que sempre estão apostos nesses casos, desses desencarnes em massa, possam recolher todos aqueles irmãos, sejam adultos, crianças, jovens, e levá-los às colônias do plano espiritual para tratamento, para recuperação de cada um desses irmãos. Vamos vibrar também pela guerra entre Ucrânia e Rússia, que todos esses irmãos que estão desencarnando ali de uma forma tão grotesca possam ser amparados, possam ser ajudados. Aqueles que ficam feridos, aqueles que ficam doentes, que têm problemas outros, possam também ser muito ajudados mentalmente, espiritualmente, ganhar força para conseguirem seguir na sua vida. Os desencarnados pela guerra, mais triste ainda, serão levados a hospitais e casas de saúde. Vamos pedir pelos governantes desses dois países, que eles possam encontrar, através do diálogo, a paz para todo aquele parte do planeta. Vamos lembrar também pelo nosso querido Brasil, que os nossos dirigentes possam também encontrar, através do diálogo, através do trabalho, através da honestidade, o ponto de crescimento para o nosso Brasil. Que o poder judiciário, que o poder legislativo e executivo possam todos eles encontrar um ponto comum para favorecer o crescimento do nosso país. Vamos lembrar também por todos aqueles que se encontram em hospitais, casas de saúde, pronto-socorros, um leito de dor em suas casas. Todos esses irmãos recebam paz, harmonia, tranquilidade, equilíbrio, saúde, para poderem se recuperar, se curar e seguir então os desígnios do nosso Mestre Jesus. Nós vamos lembrar por todos os detentos, que eles possam, mesmo ainda encarcerados, se arrepender dos seus males praticados, buscar um caminho de paz, de equilíbrio interior, pedindo perdão a Jesus por todos os crimes que praticaram. Nós vamos lembrar também, queridos amigos, por todos aqueles que se encontram no umbral, no Vale das Trevas e Vale dos Suicidas, que as caravanas socorristas possam resgatar aqueles que honestos e sinceramente se arrependeram dos males praticados enquanto estavam encarnados, aqueles que pedem perdão a Jesus por aquilo que fizeram de errado, todos eles possam ser resgatados e levados a hospitais e casas de saúde. Nós vamos pedir também por todos aqueles ligados aos vícios, quer seja de sexo, de álcool, de droga, de cigarro, todos esses irmãos possam receber, Mestre Jesus, a tua luz. Todos esses irmãos possam receber, Mestre Jesus, o encaminhamento através do teu Evangelho, das tuas ações, das suas atitudes, para que eles possam seguir um novo caminho. Vamos vibrar também com muito amor, com muito carinho, por todos aqueles que se encontram nas creches, nos orfanatos, nos asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada. Mestre Jesus, que os teus exemplos também sejam o norte para todos esses irmãos, para que eles progridam e cresçam e consigam resgatar o seu passado. Nós vamos lembrar também, Mestre Jesus, pela paz entre todas as religiões, por todos os lares em desarmonia, Mestre Jesus, que a tua luz ali se faça presente, trazendo paz e equilíbrio para todos eles. Nós vamos lembrar também, Mestre Jesus, por todos os desaparecidos,
quer sejam jovens, adultos ou crianças, que as equipes de resgate possam ser intuídas, orientadas no melhor caminho a seguir para resgatá-los, para encontrá-los. Vamos lembrar também por todos os nossos desafetos, quer sejam dessa encarnação, quer sejam de encarnações anteriores, que nós possamos pedir que os nossos guias, nossos mentores, levem o nosso pedido de perdão, o nosso arrependimento por aquilo que fizemos de errado, e que eles possam receber essa notícia, possam receber essa informação, possam nos perdoar e possamos seguir juntos as colônias do plano maior da espiritualidade. Vamos lembrar por todos os nossos parentes, amigos e irmãos. Vamos lembrar também pelos nossos lares. Que a luz branca de Jesus possa esterilizar todas as paredes da nossa casa, tetos, pisos, tudo ser esterilizado com a luz de Jesus, retirando miasmas, retirando fluidos deletérios, e tudo ser eliminado, tudo ser queimado, e que espíritos que possam estar ali com o intuito de trazer a discórdia, que possam ser esclarecidos, encaminhados à seara bendita do Mestre Jesus. Vamos pedir agora por nós mesmos, que as bênçãos de Jesus recaiam sobre cada um de nós, que nós possamos fortalecer a nossa fé, aperfeiçoar as nossas sensibilidades, para podermos cada dia mais praticar o trabalho voluntário, ajudando o nosso próximo mais próximo. Vamos lembrar também por todos os nomes das pessoas que se encontram na nossa live de hoje. A nossa live tem as pessoas em casa assistindo, colocar o nome dos seus parentes, seus amigos, que essas pessoas possam ser atendidas nas suas solicitações através dessas nossas vibrações. E assim vamos encerrando essa primeira etapa dos nossos trabalhos, agradecendo a Jesus, agradecendo as correntes do plano maior da espiritualidade por tudo aquilo que pudemos receber, pelas luzes que esta casa recebe, pelas luzes que cada um de nós vai receber, pelo banho de fluidos positivos, amorosos, que cada um de nós recebe. Abençoa-nos, Mestre Jesus, permita-nos levar todas essas bênçãos para os nossos lares, e que lá possamos distribuir com todos aqueles que residem conosco. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine, agora e sempre. Como sempre nos nossos avisos, queridos amigos? Nós temos então o primeiro aviso. Nós atendemos as 35 famílias que vocês sabem que nós fazemos o atendimento. Aqueles que puderem trazer itens da cesta básica, a cesta básica está ali no quadro branco, que puderem, ou um ou outro item que vocês puderem, quantidade que quiserem, nós agradecemos demais para vocês nos ajudarem nessa formatação da cesta básica. Nós temos curso básico na casa, curso básico que está continuando, começou na terça-feira, continua todas as terças-feiras, a partir das 8 horas, nesta mesma sala com o professor Carlos. Quem quiser pode fazer inscrição com a Margarida e depois pode vir na casa na terça-feira para participar do curso básico. Nós temos entrevista de orientação todas as quintas-feiras. O Claudio Miro faz a entrevista para quem precisa de algum processo de cura, físico, espiritual, emocional. O Claudio Miro faz a entrevista, conversa, indica o melhor tratamento que for, eventualmente pode até indicar o tratamento agendado de cura, que é no último sábado de cada mês. Quem de vocês estiver interessado, é só passar com ele, faz a entrevista e ele coloca no trabalho adequado, tá bom? O trabalho de cura é sempre no último sábado de cada mês. Ali tem uma tabelinha ali no nosso mural com as datas dos tratamentos de cura, para que vocês não esqueçam qual é o dia, e começa às 9 horas da manhã e acaba por volta de 10h15, 10h20, depende do número da senha que cada um de vocês pegar, nós temos no andar de cima uma biblioteca, essa biblioteca com muitos volumes. Aqueles que quiserem, se interessarem em ler, é só ir lá em cima, o Luiz vai atender. Vocês pegam o livro, podem ficar um mês com o livro e depois devolvem. A gente sugere, cada um que faz como quiser, que tragam uma garrafinha de água,
para ser fluidificado, né? Por conta da Covid e tudo isso que está por aí no ar, a gente não está pondo água fluidificada, copinho, como a gente tinha antigamente, né? Então, a gente sugere que vocês tragam garrafinha de água de casa. Quando chegar na sala, abram, põe embaixo da sua cadeira ou do lado da sua cadeira, para que fluidifique durante a cromoterapia de cada um de vocês, tá bom? E lá no fim da sala, quando vocês saírem da sala de cromoterapia, tem o nosso bazar. Deem uma olhadinha, se vocês quiserem nos ajudar a comprar alguma coisa no nosso bazar, também ajuda na montagem das nossas sessões básicas, tá bom? Deus abençoe vocês, obrigado por estarem aqui conosco, sejam muito bem-vindos e boa cromoterapia para todos. Semana que vem, quarta-feira, nós estaremos aqui e vocês não esqueçam, quem quiser, no domingo, 20 horas, no Facebook do Plano Maior, nós temos lives também, cada semana com palestrantes diferentes também, então tem palestra, vibração, como nós fizemos até agora, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês.